Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou, desta vez sozinho, para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que vocês estão procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem